Então agora vamos fazer as seguintes hipóteses. Nós temos uma região, um conjunto U do R3, tá? Uma função f de U em R, e nós vamos supor agora, para efeito da integração, da integral, nós vamos supor contínua. Tá? Então é uma função escalar contínua. E nós temos também gama, uma curva no R3, de classe C1, tal que o traço dessa curva gama está contido em U. Então você tem U aqui que é do espaço e aqui tem uma curva, tá certo? O traço de gama. E eu tenho isso daqui que é um campo escalar sobre o traço. Ou melhor, é uma função sobre o traço da função f. Tá certo? A cada valor de U, eu tenho o valor f de p associado. Em particular, sobre cada ponto do traço. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Então, a função f está definida em tudo. Aqui, em cada ponto, eu tenho um ponto P e tenho f de P. Tá certo? Em particular, sobre cada ponto da curva, do traço. Então, definição. A integral de linha do campo escalar f sobre gama, tá? E isso a gente vai escrever desse jeito. A integral de linha do campo escalar f sobre gama é a integral lembre que G, o campo escalar de P é P f de P. Né? Então, nós vamos mudar a notação de campo escalar e de campo vetorial. A gente vai dar uma simplificada, tá? Para não ficar carregando esse par ordenado para todas as contas que nós vamos fazer. Então, só que agora eu vou definir como incluindo essa notação. Então, olha, a gente vai indicar assim, G de gama, tá? Sobre gama. Então, isso é a integral de linha do campo escalar, do campo escalar G sobre gama. Qual é a definição disso? Então, a definição disso é a seguinte. Lembra o seguinte, olha. Quando eu ponho igual e dois pontinhos à esquerda, o que vem à direita é a definição do que está à esquerda. Tá? Por enquanto, não. Vamos pôr. Agora, o que eu vou identificar é o seguinte. Esse G, o que é importante aqui para a integração, na definição do campo escalar? É a função f. Ela que atua. Tá certo? Então, nós vamos denotar assim, f de gama sobre gama. Então, essa é a simplificação que eu vou fazer. Tá bom? Não vou usar mais essa notação de par ordenado. Vou passar a usar essa notação em vez dessa. Tá? Agora sim, qual é a definição disso? Então, agora, o que está à esquerda é definido pelo que está à direita. Tá? Então, a definição é a seguinte. É integral de A até B, f calculado em gama de P
porque faz sentido, porque gama tem o traço no domínio da F, tá? Multiplicado números reais, gama linha de T, dt. Essa é a definição da integral do campo escalar G sobre a curva gama. E a notação que nós vamos usar daqui para frente vai ser essa. Isso é a definição. E a notação é essa. Tá certo? Bom, nós vamos ter vários significados, tá? Nós vamos interpretar tudo isso de várias maneiras, tá? Bom, essa notação, essa definição aqui tem uma outra. Se vocês quiserem, isso aqui tem uma outra notação que às vezes alguns livros usam, e eu vou colocar. Isso aqui é a integral de f sobre gama, e aqui ds. ds significa comprimento de arco. E é exatamente o que nós estamos fazendo, integrando com relação ao comprimento de arco. Gama linha de t dt é o comprimento de arco. Tá certo? Então tem essa outra notação que pode ser encontrada. Nós não vamos usar essa notação aqui, tá? Mas se aparecer, é exatamente isso a definição. Sim. Aqui? Isso. O que eu deveria usar sempre deveria ser essa, que é a integral do campo. Mas como vai ficar subentendido, e como de fato a gente está integrando a função f, então a gente simplesmente simplifica a notação, em vez de usar g, usa diretamente o f. Então nós vamos chamar isso a integral do campo escalar f sobre gama, ficando subentendido a associação de f de p com o ponto P. Aí fica subentendido. Tá certo? Isso. Essa notação é boa para uma definição, só que na prática ela não funciona muito bem. Quando você for fazer a conta, por exemplo, não vai aparecer uma G. Quem vai aparecer vai ser a F. Tá certo? Então vamos simplificar um pouco. Tá? Os livros fazem isso. Não tá? Essa simplificação. Agora, f sozinha não é um campo escalar. F é uma função. Ela só é um campo escalar quando associada com o ponto onde ela está sendo avaliada. Tá? Eu vou dar a outra definição e depois a gente entra em exemplos, tá bom? Porque nós temos uma integral de linha para campo escalar e temos uma definição de integral de linha para campo vetorial. São duas coisas diferentes. Tá? Então é mais ou menos a mesma coisa. Um subconjunto do R3, e aqui eu vou denotar E de U a valores no R3, tá? Contínua. Gama de classe C1, tá? E a gente vai supor também que o traço de gama está contido em U, tá certo? Então, definição. A integral de linha. Observe que aqui eu até já antecipei o que eu estava simplificando. Aqui eu devia pôr G, tá certo? Integral do campo G. Mas já estou simplificando, chamando de E. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? A integral de linha
do campo vetorial F sobre gama é a seguinte integral. Então, eu já vou escrever direto daqui para frente, tá certo? Então vai ser F. Agora tem um ponto aqui que é o produto interno de gama sobre gama. Então, esse vai ser o símbolo para a integral de um campo vetorial. F de gama, F ponto de gama. Tá certo? Definição disso. Definição disso. Isso vai ser a integral de A até B, produto interno, F gama de T, tá certo? Ponto. Gama linha de T, dt. Isso que aparece aqui é simplesmente uma função escalar. Tá certo? Porque é um vetor, produto interno um vetor. Então, a rigor, a gente cai em uma integral lá do cálculo 1, sempre. Tá certo? Para a superfície, a gente vai cair numa integral dupla, mas sempre daquele jeito que vocês estudaram no cálculo. Bom, essa notação aqui é perfeita, mas em algum momento a gente vai usar outra notação, que é a integral de A até B, F gama de T, produto interno, gama linha de T, dt. Essa notação é bem comum também. Tá? Então, é a integral de linha do campo F sobre a curva gama. E gama linha. Tá? Essas duas coisas são notações para o produto interno de dois vetores. Certo? Alguma pergunta sobre a notação, definição aqui? Bom, antes de partir para os exemplos, eu vou escrever um pouco mais sobre essas fórmulas, tá? Porque tem alternativas. Normalmente a gente trabalha com coordenadas. Né? Então, em coordenadas, por exemplo, nós vamos chamar gama de T como sendo x de T, y de T, z de T. Tá? Gama tem três componentes, que eu estou chamando x, y e z. No caso da f pequena, a f pequena, ela é uma função escalar, então não tem componente, tá certo? O f grande f de u, né, ele vai ser p de u, q de u, r de u. Então, isso daqui é um vetor e u está no domínio do f, associa a três coordenadas, né, do vetor p, q, r. Certo? Agora, isso é número real, isso é número real, isso é número real. Certo? Bom, vamos reescrever essas fórmulas usando coordenadas. Na integral do campo escalar não tem muita coisa que escrever, que mudar. Campo escalar, nós temos o seguinte, a integral f de gama sobre gama nada mais é do que a integral de A até B, f de x de t, y de t, z de t, tá certo?
é multiplicado por x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado mais z' de t ao quadrado dt. Então, observe como essa função é escalar, isso nada mais é do que uma função g de t dt. A integral de uma função g de t dt. Tá certo? Então, isso é exatamente isso aqui. Na prática, vocês vão ter que calcular isso. Certo? Então, isso daqui seria para o campo escalar. O campo vetorial já envolve um pouco mais. Agora eu vou estar nessa situação aqui, tá certo? Então, a integral de f ponto de gama sobre gama, ela vai ser escrita da seguinte maneira. A integral de A até B. Agora, quem é o f? O f é P de x de t, y de t, z de t. Vírgula. Eu não vou escrever as componentes para as outras. T, Q, R. Certo? Esse vetor aqui, esse vetor, né? Produto interno com quem? Com x' de t, y' de t, z' de t. Agora, dt. Então, essa integral que está aqui é essa daqui, em coordenadas. Tá certo? Lembre que isso daqui é um vetor, né? P, Q, R é um vetor, produto interno por esse vetor. Bom, vamos desenvolver porque aqui tem certas expressões que é importante a gente usar. Principalmente no diz respeito aos teoremas que nós vamos estudar daqui para frente. O teorema de Green, Gauss e Stokes. Tá? Vai demorar um pouco ainda o Stokes, mas o Green vai chegar logo. Então vamos desenvolver mais um pouco isso daqui. Isso daqui, se você desenvolver, você tem a integral de A até B de quem? Você tem, olha, o P vai ser multiplicado por x', não é? Então nós temos P, x' de t, eu vou indicar assim, mais, ó, eu peguei tudo isso e multipliquei por x'. Agora o Q, eu estou fazendo produto interno, só isso. O Q, né, é multiplicado por quem? Y'. Aqui não é Y' de t, tá certo? Mais o R multiplicado por Z'. O R multiplicado pelo Z' de t. Tudo isso dt. Tá? Agora, se vocês lembrarem do cálculo, x' de t dt, normalmente a gente chama o quê? Quando você muda a coordenada, a variável, chama dx, não é? Então, essa representação, esse cálculo, essa integral do campo vetorial, tem a seguinte representação que é útil, porque ela fica igual àquilo que vocês viram no cálculo. É o seguinte, é a integral sobre gama de quem? De P dx mais Q dy mais R dz. Essa é a notação do cálculo, que o cálculo em geral usa. Agora, se a gente escreve isso significa isso. Então vocês têm que ter isso na cabeça, certo? Porque aqui é um pouco vago, né? Essa expressão aqui é um pouco vaga. Mas na verdade ela é útil. Então por isso que eu estou dando. Porque quando a gente vai aplicar, quando nós
formos aplicar os teoremas de Green, ou de Gauss, ou Stokes, essa forma é importante. Tá? Então, aqui eu estou usando aquela convenção no cálculo, que é x' de dt é dx. Tá certo? Alguma pergunta? Então, notação aqui é um negócio importante. Tá? Aqui eu até vou pôr, ó, notação usada no cálculo. Ok, uma coisinha só, uma observação antes de entrar nos exemplos. As integrais de campo escalar e vetorial possui as propriedades usuais de integração. Isso é uma integral, não tem diferença, tá certo? Então, tem todas aquelas propriedades que vocês viram no cálculo. Você pode dividir a integral, pode separar a integral. Se você multiplicar por constante, a constante sai. Soma de funções, vale tudo. Só que eu vou destacar duas propriedades, uma propriedade que não está incluída naquelas usuais, que vale para a integral de um campo escalar, ou melhor, vale ou não vale? Vale para o campo escalar e não vale para o campo vetorial. Que é a seguinte. Propriedade, vamos dizer assim, específica, né? Vamos supor que γ1 é uma reparametrização de gama. Então, vamos supor todas de classe C1, tudo certinho. Então, γ1 é uma reparametrização de gama. A gente já sabe que, por exemplo, o comprimento da curva é igual, tudo isso. Agora, e no que diz respeito ao campo, a integral de um campo escalar e vetorial, vale as seguintes propriedades. Campo escalar. Então. Campo escalar. A integral de f de gama sobre γ1, eu sei que γ1 é uma reparametrização de gama. Então, a integral de campo escalar f de gama coincide com a integral de f de gama sobre gama. Olha, isso... basta que seja... Não, qualquer reparametrização. Eu não estou falando de comprimento de arco aqui, tá? γ1 é uma reparametrização de gama. Não necessariamente, porque daí você só teria uma. Tá? Então, olha, aqui eu vou aproveitar para indicar, para destacar também uma notação. Quando você muda a curva que você está, na qual você está integrando o campo, você não muda o d gama, né, no símbolo da integral. Você só muda aqui, tá certo? Porque isso daqui é símbolo de integração só. Tá bom?
Então, por exemplo, isso daqui é a integral do campo F sobre gama 1. E esse é a integral do campo F sobre a curva gama, tá certo? Isso daqui coincide independente da orientação de gama 1. Porque a gente sabe que uma reparametrização pode ter a mesma orientação ou orientação contrária. Em qualquer caso, coincide. Certo? Isso é por causa do valor absoluto que aparece lá na definição. No campo vetorial já não ocorre isso daí. Campo vetorial. Então, gama 1 continua a representação de gama. Então, a integral F de gama sobre gama 1 é igual mais ou menos a integral de F de gama sobre gama. E aqui cabe o seguinte, mais quando gama 1 tem a mesma orientação de gama, menos quando gama 1 tem orientação contrária. Bom, vocês podem checar essas duas propriedades, essa propriedade para campo escalar e para campo vetorial, usando exatamente as definições, tá certo? Entenderam? Então, olha, gama 1, essa integral vai coincidir com essa, né, sinal mais, se gama 1 tem a mesma orientação. Porque, observe que nesse produto interno, aqui, é claro que tem importância de como que gama' vai andar, né? A orientação de gama. Se a orientação for contrária, o gama' vai ter outro sentido, outra direção. Então, aqui é importante, aqui não.